Olá, tudo bem? Nono período noturno. Vamos começar os nossos vídeos com as gravações dos conteúdos como nós combinamos na aula passada? Bom, recapitulando para quem eventualmente perdeu a aula. Nós fizemos uma votação muito democrática na sala de aula e vamos tentar, nesse primeiro momento, dividir os nossos encontros em dois pedaços. Um primeiro pedaço, vocês vão assistir os vídeos que a prof vai postar, vão ler os conteúdos dos slides e eventuais artigos, pedaços de livros, material complementar que a prof vai postar lá no Classroom. Depois que vocês estudarem esses materiais, vocês vão entrar no Google Meet, que nós, depois de muita discussão, batemos o martelo, que vai acontecer toda terça-feira, às 20 horas, tá? A prof vai sempre colocar no mural do Classroom o link para vocês poderem acessar. E nós vamos aproveitar esse momento do nosso meeting ao vivo para debater aquilo que a gente conversou, tirar as dúvidas, aprofundar algum ponto que tenha ficado de dúvida ou que vocês queiram aprofundar efetivamente, tá? Para que isso funcione, vocês têm que cumprir a parte de vocês no nosso combinado, como a gente conversou na aula passada, que é vocês efetivamente assistirem os vídeos e lerem os materiais, tá bom? Então vamos tentar assim. E nós vamos começar o nosso primeiro ponto do conteúdo programático, que está lá nos joguinhos de slides chamados de noções preliminares. Nessa nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico e a estrutura do processo do trabalho e da justiça do trabalho que lhe aplica. Nós temos que lembrar que o processo do trabalho, ele surge num segundo momento, depois que as próprias relações, essa relação entre o tomador de serviço e o prestador de serviço foram sendo regulamentadas. E aqui eu vou precisar que vocês relembrem as aulas de direito material do trabalho que vocês tiveram aqui na FAI. Vocês estudaram lá que no século passado, no início do século passado, essa relação entre quem prestava serviço e quem tomava serviço era regulada pelo Código Civil de 1916, que tinha como característica ser uma codificação tardia, ali do final do século XIX, embora o nosso já seja do século XX, mas ele retrata uma realidade das codificações do século XIX, muito influenciada pelo perfil liberal. E isso faz bastante impactante no direito do trabalho e posteriormente no processo do trabalho, porque a gente tem que pensar que essa relação jurídica entre o empregado e o empregador, como sendo regulada como uma relação privada puramente, significava que isso a gente estava tratando de uma igualdade das partes, a gente estava tratando da autonomia privada das partes, sem gerenciamento, sem interferência do Estado. Esse modelo perdurou até ali em torno dos anos 20, tá? Na virada da década de 20 para a década de 30, à medida que essas relações de trabalho foram se desenvolvendo, o Brasil foi se tornando mais industrial, a cidade de São Paulo, né, foi um polo industrial crescendo, foram surgindo conflitos dessas relações de trabalho. E esses conflitos que começaram a surgir foram conflitos coletivos, eram greves, eram paralisações, muito inspiradas até mesmo nos imigrantes italianos que tinham vindo e tinham aspirações anarquistas, que era o modelo político e social discutido na Itália quando esses imigrantes vieram para cá. E o nosso sistema jurídico não tinha nenhum instrumento para dar conta desses conflitos coletivos que surgiam, até porque, naquele momento, essa relação de trabalho que existia era uma relação privada como qualquer outra, como a locação, como a compra e venda, aonde o Estado não deveria interferir. Então, se nós formos observar já sob o prisma do direito processual e não mais do direito material, a gente vai ver que o Estado ele teve três posturas diante desses conflitos. Num primeiro momento, o Estado adotou uma postura de não interferência. Então, olha, vocês que se entendam, vocês que são livres e iguais e estão tratando num contrato de natureza civil, que resolvam esse conflito. Esse modelo, ele não pôde perdurar na medida em que
Quanto mais greve, mais paralisação, mais convulsão social ia surgindo, mais pressão para que o governo adotasse alguma medida. E ali, na década de 30, surgiram aí os germes dessa regulamentação processual. A partir de um primeiro momento, o Estado atuando apenas como mediação, como conciliação. E só depois é que veio a solução judicial do conflito propriamente dito, tá? Para quem está acompanhando a aula junto com os slides, a gente estava virando ali do slide 5 para o slide 6. Tratando em datas, tá? Como a prof colocou lá no slide 6. Em 1932, dentro do Ministério que na época era Ministério da Indústria, Comércio e do Trabalho, surgiram as juntas de comissão, as juntas de conciliação e julgamento e as comissões mistas de conciliação, que tinham como finalidade resolver esse conflito, seja individual, se quando um trabalhador não tinha recebido o valor que tinha sido proposto pelo serviço prestado, ou quando era um conflito coletivo, como uma greve que estivesse acontecendo em alguma empresa, por exemplo, tá? E aqui nós temos o germe, nós temos a sementinha do nascimento da Justiça do Trabalho, mas uma justiça administrativa nesse momento, porque ela surgia dentro do Poder Executivo, surgia como um apêndice do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. E uma curiosidade, as decisões proferidas por essa instância administrativa, elas não poderiam ser autoexecutáveis, na medida em que vocês bem sabem que decisões administrativas não são executáveis do ponto de vista de título executivo, como a gente tem esse conceito no direito processual. Então, era necessário que a parte que tinha em favor de si uma decisão administrativa favorável pegasse essa decisão e fosse até a justiça comum, na época, para executar esse título, que era considerado um título executivo extrajudicial. A Justiça do Trabalho propriamente dita, ela foi prevista na Constituição de 1934 e ainda estava dentro dessa estrutura administrativa do Ministério da Economia que eu comentei com vocês. Vocês acompanhando a aula pelo slide 7, cliquem lá na palavra judiciário que está sublinhada e vocês vão observar uma cópia de um exemplo de uma reclamação trabalhista, na época em que a justiça ainda era administrativa. Vejam o timbre que está lá em cima como sendo do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Quem quiser ver ao vivo e a cores essas reclamatórias, essas reclamações antigas, elas estão expostas no Museu da Memória que tem no TRT, tá? Ali na Carlos de Carvalho, esquina com a Visconde do Rio Branco. Claro, por conta da pandemia agora está fechado o acesso ao público, mas quando tudo isso passar, e se Deus quiser vai passar, vocês vão poder ir lá acessar e verificar em loco com os próprios olhinhos de vocês a história, né, da Justiça do Trabalho. Em 1946, com a outra Constituição que veio, aí sim, finalmente, a Justiça do Trabalho deixou de ser uma justiça administrativa e passou a ser considerada incluída dentro do Poder Judiciário, tá bom? Resumo da ópera, gente. A Justiça do Trabalho, quando nasceu como sendo uma justiça administrativa e não integrante do Poder Judiciário. Isso é bastante importante porque quando a gente vai ler a CLT, e vejam que a CLT é de 1943, então a gente tem que lembrar que quando a CLT surgiu, a Justiça do Trabalho era administrativa. E é por conta disso que a CLT até hoje utiliza uma nomenclatura que seria estranha para um processo judicial. Por exemplo, como é que se chama a parte autora num processo trabalhista? Aqueles que já fizeram estágio na área sabem que se chama reclamante. E o réu? Como é que chama o réu? Reclamado. A própria ação trabalhista recebe o nome na CLT de reclamatória trabalhista. A petição inicial é chamada de reclamação. A citação inicial do réu, que o CPC utiliza essa nomenclatura, a CLT chama de
notificação. Então parecem estranhos esse vocabulário da CLT, mas faz todo sentido quando vocês lembram que quando a CLT nasceu e por consequência, quando o processo do trabalho nela previsto nasceu, a justiça era administrativa, tá bom? Essa é a dica do dia. A prof vai gravar outro vídeo sobre a estrutura atual da Justiça do Trabalho.